Graça, paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Vamos ler do versículo 15 ao versículo 26. Vamos lá. Gálatas, capítulo 3, versículo 15. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e o seu descendente, que é Cristo. E versículo 17. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Versículo 18. Porque, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Versículo 19. Logo, para que é a lei? A lei, ela foi acrescentada por causa das nossas transgressões, até que viesse o descendente a quem fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Versículo 21. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada a lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Então, no primeiro bloco aqui, o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Gálatas, os novos convertidos em Gálatas, que a promessa de Deus, agora para nós, não é sobre lei, é sobre o que Jesus Cristo fez. Nós recebemos as promessas de Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Porque os irmãos de Gálatas estavam querendo viver pela lei mosaica, pelas leis de Moisés, pelas leis dadas no Monte Moriá. E o apóstolo Paulo estava falando: não, vocês não devem viver pelas leis de Moisés, pelas leis dadas no Monte Moriá, escrita numa tábua de pedra, em 2 tábuas de pedras. Vocês devem viver agora pela lei de Jesus Cristo, pelo Sermão do Monte, pelo culto do Calvário. É pelo que Jesus Cristo fez, não pela lei de Moisés. Porque pela lei ninguém pode ser justificado. A lei não justifica nenhum homem. A lei aponta o erro do homem. A lei serve para orientar que o homem está fora dos propósitos de Deus. E Cristo mostra qual que é o propósito de Deus. Por isso nós devemos viver pelo que Jesus Cristo fez. Nós devemos olhar a lei e ver onde está nosso erro. E olhar para Jesus Cristo para mostrar onde que está o acerto. É como se fosse 2 asas. Um pássaro não voa com uma asa só. Ela precisa de 2 asas para voar. Então, nós precisamos da lei para ver o nosso erro, não para a gente viver praticando a lei, sabe? Porque os irmãos de Gálatas estavam querendo se circuncidar, estavam querendo viver os rituais e os ritos mosaicos. E não é sobre isso. É vivermos sobre o que Jesus Cristo fez. E ele fala que Abraão não viveu pela lei, viveu pela promessa. E a promessa de Jesus Cristo. Veja só. E agora nós temos que viver assim desse modo também. Pelas promessas de Jesus Cristo, a qual nós seremos também recompensados dessas mesmas promessas que foi feita para Abraão. Olha só o que o apóstolo Paulo fala do versículo 23 em diante. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser velada.
Versículo 24. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, versículo 25, mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião da lei. Versículo 26, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Versículo 27, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Versículo 28, assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Versículo 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja o que o apóstolo Paulo fala, que nós não podemos mais viver encerrados por causa da lei. Temos que viver agora libertos por causa do que Cristo fez. Vivemos subordinados mediante a Deus pelo que Jesus Cristo fez. Ele pagou o preço pelos nossos pecados e nós fomos batizados nele. Em Jesus Cristo nós somos batizados a viver uma nova vida. Não uma vida mediante a lei, mas sim uma vida mediante a fé em Jesus Cristo. Que nós somos perdoados pelos pecados, dos nossos pecados, pelo sacrifício de Jesus Cristo. E nós herdamos as promessas de Abraão. As promessas que Deus fez para Abraão, nós herdamos. E essa promessa é Jesus Cristo. Não é uma promessa que tu vai ganhar... tu vai ser descendente de nações, que tu vai ser herdeiro de muitas nações. Não é as promessas que tu vai ter um filho, um descendente, ao qual se tornará uma grande nação. A promessa que é dada de Abraão para nós é a promessa do Jesus Cristo, de recebermos o mediador, o descendente. E nós recebemos o descendente, porque Deus nos enviou o descendente. Que todos nós venhamos viver pelo descendente, que é Jesus Cristo, não pelas leis. Venhamos viver por essa promessa, que Cristo é o nosso descendente. Ele é o nosso galardoador, Ele é a nossa recompensa, Ele é quem nos purifica de todo pecado. Ele cumpriu toda a lei. Nele fora cumprida toda a lei. Nós não precisamos cumprir nenhuma lei, só devemos viver o que Jesus Cristo nos ensina. A lei, se você quer viver a lei, viva a lei que Jesus Cristo deu. Onde é que você encontra essa lei? Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Ali estão as leis que Jesus Cristo quer que nós cumpramos. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza a viver pela fé e não pela lei da pedra, mas pela lei do monte, do sermão do monte, do culto do Calvário. Que o Espírito Santo de Deus nos guie e nos conduza a viver pelo que Jesus Cristo fez. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém, amém. Deus te abençoe a viver por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.